Irmão, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Isaías 1, do 18 ao 20. A palavra do Senhor diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Oremos mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e cremos que por meio dela o Senhor se faz ouvir no nosso meio. Por meio dela o Senhor nos transforma. Por meio dela o Senhor fortalece a nossa fé. E que nessa noite, Pai, mais uma vez, nós possamos ouvi-la e o Teu Santo Espírito, Senhor, possa fazer a obra em nosso coração, nos transformando, nos animando, confortando, exortando, corrigindo, Pai, para que nós possamos viver a vida semelhante ao nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vivemos dias de que uma fé cristã se resume muitas vezes a igrejas descoladas, igrejas contemporâneas, igrejas com muita música, adoração, pessoas que ostentam nas suas roupas, nos seus acessórios, o símbolo da cruz, carregam nos seus colares, pulseiras, capas de Bíblia, até mesmo na pele, a cruz. Dias onde pessoas postam fotos nas redes sociais e colocam versículos bíblicos nas legendas, ou então trechos de músicas cristãs. Dias onde vamos até o monte para orar, para encontrar o Senhor. Dias de que vamos aos pobres fazer justiça, assistencialismo. Dias onde um jogador de futebol faz um gol e levanta suas mãos aos céus para agradecer a Deus. E talvez, irmão, isso é tudo que a gente pode dizer do cristianismo dos nossos dias. Uma vida religiosa. Pessoas que se denominam cristãs, que estão cheios de uma aparência de religiosidade, mas de uma religiosidade nominal, uma religiosidade vazia, uma religiosidade que não é fruto, resultado de uma vida que de fato foi transformada pelo Evangelho, mas de uma vida que se baseia em simples ritos, de uma fé que não transforma, mas de uma fé que é simplesmente um estilo de vida, uma fé pobre, uma vida que não odeia o pecado e ao menos sequer luta contra ele. A situação do povo de Israel, aqui no livro do profeta Isaías, é muito semelhante à situação que nós vivemos nos nossos dias. O povo estava vivendo uma vida com toda a pompa religiosa. Eles continuavam a sacrificar, eles continuavam a seguir os ritos prescritos na lei, mas faziam isso com as mãos sujas. Faziam isso sujos pelo pecado.
Uma fé que era ritualística e que não transformava. Eles não abandonaram a religião. Porém, a religião que eles viviam era falsa. Era vazia. Era de aparência. E diante desse cenário, o próprio Deus aponta uma solução para essa religiosidade que não valia de nada. Solução essa, irmãos, que não é válida somente para os dias do profeta Isaías, mas que é válida ainda para os nossos dias. O Senhor os convida a olhar para a vida deles, a olhar para toda essa religiosidade que eles estavam vivendo e se auto-examinarem. Porque diante de um cenário assim, irmão, como o que nós estamos inseridos, nós precisamos olhar para a nossa fé e vermos se nós não estamos replicando o que acontecia nos dias de Isaías e o que talvez aconteça com a maioria dos cristãos do nosso tempo. Uma vida onde nós até frequentamos a igreja, onde talvez nós até lemos a nossa Bíblia, onde muitas vezes vivemos um estilo de vida cristã, mas que não vive uma vida transformada pelo Evangelho. Nós precisamos olhar para a nossa vida e vermos se não estamos vivendo uma religiosidade nominal, uma fé de aparência. Verificar se nós não estamos em pecado diante de Deus. O texto que nós lemos é um convite. É um convite do Senhor para que o povo olhe para si mesmo, para que o povo avalie como eles têm vivido a sua fé. E eu quero então, irmão, apresentar para você alguns aspectos desse convite que o Senhor fez e ainda nos faz, para que nós olhemos para a nossa vida, analisemos, examinemos as nossas ações e a nossa vida religiosa. E o primeiro aspecto desse convite, meu irmão, é que ele é um convite onde Deus toma a iniciativa. É um convite onde é Deus quem nos chama, não porque há algo em nós, mas simplesmente porque Ele assim quis. Ele nos chamou. O versículo 1, ou melhor, versículo 18, o primeiro versículo que nós lemos, diz, ou nos mostra exatamente isso, porque ele começa assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. O profeta diz que o próprio Deus está nos chamando para esse autoexame. A linguagem aqui, irmão, é uma linguagem judicial ou jurídica, que Deus, na verdade, Ele está nos convidando para esse autoexame através ou no contexto de um julgamento. Um julgamento esse no qual nós já fomos declarados culpados. Nós somos chamados a nos apresentar diante do juiz, mas em um julgamento que nós já sabemos o resultado. Nós somos culpados. Mas mesmo assim, esse juiz, ele nos convida e diz: venha, vamos discutir, vamos conversar a respeito, vamos falar a respeito disso que está acontecendo. Então, preste atenção, apesar de nós já estarmos condenados, apesar de nós não termos como nos defender, Deus nos chama para conversar. E uma iniciativa que é totalmente dele. Deus nos dá uma oportunidade, irmão, de nós olharmos para a nossa vida e avaliarmos. E mais do que isso, de olharmos para nós e reconhecermos a nossa culpa. É claro, em uma conversa que não há outra saída, a não ser reconhecer que nós somos culpados. Deus nos chama a um julgamento. Nós já estamos condenados, mas ainda assim, Ele nos chama a conversar.
E diante disso, irmão, não tem como nós estarmos ali e não dizermos que nós reconhecemos o nosso pecado. Irmão, nós precisamos olhar para a nossa vida e percebemos que nós somos pecadores. Nós não temos como fugir dessa realidade. E por conta dessa realidade, nós já estamos condenados. Não há defesa para nós. Não há como nós nos salvarmos. Mas graças a um juiz bondoso, e exclusivamente por iniciativa dele, nós temos a possibilidade de assumir a nossa culpa, reconhecer o nosso pecado e nos arrependermos. Talvez, irmão, você nunca tenha parado para pensar na grande misericórdia do nosso Deus ao fazer isso. A gente vive a nossa vida muitas vezes do jeito que bem entendemos. Nós ouvimos falar de um Deus que salva, cantamos a respeito daquilo que Cristo fez na cruz. Mas nós não percebemos que o Senhor não nos oferece apenas uma salvação, mas Ele toma a iniciativa e Ele cobra isso de nós, que nós reconheçamos o nosso pecado, que nós reconheçamos a nossa condição. E uma iniciativa, irmão, que é totalmente do Senhor. Por isso, irmão, nessa noite, eu quero que você preste atenção que você tem que aproveitar essa oportunidade que o Senhor te dá. Aproveitar o seu convite, a sua iniciativa para resolver um problema que só Ele tem condição de resolver. Muitas vezes passamos anos na igreja, irmão, e não vivemos uma vida de arrependimento. Passamos anos na igreja, vivendo exatamente como a maioria dos cristãos do nosso tempo, e uma fé que é basicamente nominal, sem percebermos que o Senhor nos chama para uma decisão consciente diante dEle, onde nós olhamos para a nossa vida e reconhecemos a nossa necessidade. Olhamos para a nossa vida e reconhecemos que temos de fato pecado diante dEle. O Senhor tem nos chamado a sentarmos diante do juiz e a reconhecer que somos pecadores, por uma iniciativa que é totalmente dEle. Mas um segundo aspecto desse convite é que ele é um convite para transformação. O Senhor nos chama, e Ele nos chama para que nós possamos ser transformados. O versículo continua dizendo assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Olha que interessante, irmão. Nós somos convidados a um julgamento que nós já estamos condenados. Mas o Senhor nos chama para conversar, e na sequência Ele diz que... Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho. Porque, na verdade, a gente pode ficar com medo de ir até esse juiz. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós reconhecemos que não tem para onde fugir. Mas Ele diz, não, venha, vamos conversar. Porque ainda que a situação de vocês seja impossível, há solução. Ainda que você não veja a possibilidade de mudar o cenário, eu posso reverter, eu posso transformar. Deus, Ele é um juiz que está disposto a nos perdoar. E Ele proporciona essa transformação para nós. Uma transformação que é completa, uma transformação que é improvável aos olhos humanos. E é muito interessante que, quando Deus convida o povo para esse julgamento, Ele fale justamente sobre transformação. Para que a gente possa perceber que é possível mudar essa situação.
O escarlate e o carmesim eram dois tipos de pigmentação que tem um tom vermelho bem forte, né? Semelhante ao sangue. E esse pigmento era tão poderoso que a sua remoção ele era praticamente impossível, né? Você provavelmente já deve ter acontecido uma situação semelhante com você, principalmente os recém-casados, né? Aqueles que nunca lavaram roupa na vida. Você separa as roupas brancas e acidentalmente vai uma peça vermelha junto. E daí no final do ciclo da máquina de lavar, você vai estender a roupa e tá tudo rosa. Eu e a Natália, a gente passou por essa experiência no começo do casamento. Tinha uma bermuda branquinha. Ficou rosa pro resto da vida. Não tem como. Você joga água sanitária, né? Deixa no sol. Ele vai clareando, mas não volta a ser branco. E quando o profeta Isaías, né, traz essa palavra de Deus, o que Deus está mostrando para a gente é isso. Esse escarlate, esse carmesim, é essa pigmentação tão forte que, ao entrar em contato com algo que seja o mais puro que for, deixa as suas marcas. Mas o que o Senhor está nos dizendo é que, ainda que isso seja dessa forma, a transformação que Ele propicia é de tal forma que nem parece que aconteceu. É que volta a ser branco. É que volta a ser como neve, como lã. A figura que é nos colocada aqui é que nós temos um problema, irmão, que é impossível ou praticamente impossível de resolver. O nosso pecado aos olhos humanos é assim, não tem solução. E por mais que a gente tente, sempre vai ficar aquela mancha. Mas Deus, Ele está disposto a nos transformar, de tal forma que Ele removerá toda impureza, toda mancha, de tal forma que o nosso passado sujo será imperceptível. O convite que o Senhor nos faz é para transformação. Uma transformação que Ele produz em nós. Deus quer nos transformar. Deus quer nos mudar por completo, de tal forma que os nossos pecados serão esquecidos, de tal forma que toda a nossa vergonha será apagada, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que nós, por mais que nós nos esforcemos, nós nunca conseguiremos, de uma forma que é impossível pelo nosso próprio esforço. O convite que o Senhor nos faz é para esse tipo de transformação. Mas tem condições. E o terceiro aspecto desse convite é que Deus cobra obediência. O versículo 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus, irmão, Ele não nos transforma apenas pelo ato em si. O que eu quero dizer com isso? Que Ele não simplesmente nos tira do vermelho e nos torna brancos. Ele não simplesmente faz uma mudança na nossa vida de tal forma que nós ficamos irreconhecíveis. Mas o que Deus faz é para que nós possamos viver a vida que Ele tem para nós. Então,
Deus cobra obediência da nossa parte. Ou seja, nesse julgamento proposto por Deus, ele vai agora aqui apresentar duas propostas, ou duas condições ao povo. Então perceba, Deus, ele tomou a iniciativa, ele chamou o povo que estava vivendo essa religião de aparência para uma conversa, no qual o que é esperado desse povo é o reconhecimento de que eles estavam vivendo em pecado. Ele faz isso mostrando a esse povo que é possível mudar de tal forma que ele não se lembrará mais, ou não será mais aparente a vida que eles estavam levando até então, mas agora eles precisam decidir como eles vão viver. Então, diante do julgamento, Deus dá essas duas condições. O povo tinha duas alternativas aqui. E a primeira delas era justamente a obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou talvez em uma outra tradução que fique mais claro para nós aqui na nossa língua, se ouvirdes e me obedecerdes. É isso que o Senhor está falando. Se me ouvirem e me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. A condição aqui para a bênção de comer o melhor da terra é ouvir e obedecer. É interessante aqui que lá no texto hebraico, a gente tem aqui duas formas diferentes do verbo. No português fica muito parecido, né? Ouvir e obedecer, né? E na nossa versão aqui, quiser e ouvir, né? Mas lá no hebraico, são dois tipos diferentes de verbo, dois modos diferentes. Para a ideia do ouvir, o texto traz uma ideia de uma ação contínua, que diz respeito a uma ação de você estar sempre ouvindo. Ou seja, não é uma ação que está completa, nós sempre estamos ouvindo. Já para obedecer, o modo verbal que está lá representa uma ação completa. Então, para ouvir, uma ação contínua. Para obedecer, uma ação que está completa. E quando a gente tem esses verbos assim, a gente, na língua hebraica, a gente sempre vai dar ênfase para aquela ação que está completa. E por que eu estou dizendo isso, né? Às vezes o pregador vai lá no hebraico, né? E você fica pensando por que o pregador tá fazendo isso. Mas eu quero te mostrar, irmão, que isso não é uma coisa só da minha cabeça, mas que isso é uma coisa que está no texto. Na Escritura, quando o ato tem mais importância, e não aquilo que é contínuo, né? E a gente aplica isso nesse texto, a gente está falando aqui que não importa necessariamente aquilo que eu ouço, e nem mesmo o que isso me faz sentir, mas o importante é o que eu faço com essas coisas. Se me ouvirdes e me obedecerdes. Às vezes a gente acha que o que basta para a gente é só ficar ouvindo. É só vir para a igreja, cumprir o nosso papel de estar aqui, ouvir o que Deus tem para falar e voltar para a nossa casa e continuar vivendo exatamente do jeito que a gente vivia. Era assim que o povo estava vivendo. Eles iam lá, eles sacrificavam, eles faziam seus ritos, mas a vida deles não estava de acordo. E isso é exatamente o que a maioria dos cristãos do nosso tempo faz. Hoje, irmão, você vai andar aí, e talvez você tenha visto isso enquanto estava vindo para a igreja. As igrejas estão lotadas. Está todo mundo, nesse momento, ouvindo a palavra do Senhor.
Mas amanhã talvez essas mesmas pessoas que você viu chegando nas igrejas, vão estar lá no seu ambiente de trabalho, vão estar lá na sua faculdade, dentro da sua sala de aula, e você vai ver que eles não praticam exatamente nada do que eles ouviram. Talvez você seja um desses. Você precisa ouvir, porque o texto está falando, se vocês ouvirem, mas a ênfase que está na obediência. Não importa como a gente se sente, importa aquilo que a gente faz. E nós vivemos nesse tempo de sensações, de experiência, e nós fazemos muito pouco. Mas a promessa de Deus está relacionada não àquilo que a gente sente, mas àquilo que a gente faz. E o que é esse negócio de comer o melhor dessa terra, né? Se você voltar, virar uma página da sua Bíblia, lá no versículo 7, você vai ver que essa promessa que o Senhor está fazendo, por meio do ouvir e obedecer, está diretamente relacionada com a condição que foi apresentada lá no versículo 7. O versículo 7 diz assim: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram na vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. Essa era a condição do povo de Israel. Quando o Senhor faz a promessa, porque no versículo 1, até o versículo 17, a condição do povo de Israel está sendo apresentada aí no início dessa profecia. Até que vem o convite do Senhor para eles olharem para a própria vida e perceberem o porquê que eles estão vivendo toda essa situação. Daí no versículo 19, o Senhor fala: é possível vocês mudarem essa situação. E como que vocês mudam isso? Obedecendo. Porque se vocês obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. O que o Senhor está fazendo aqui, irmão, é prometendo algo que somente Ele mesmo poderia fazer. Eles estão naquela condição da terra estar assolada, das cidades estarem queimadas, da lavoura sendo devorada. E tudo isso, eles só conseguiriam reverter se o Senhor agisse. Se o Senhor gerasse condições para que a terra voltasse a produzir, para que eles pudessem ter uma boa colheita. Ou seja, é o Senhor que poderia controlar o clima, impedir as pragas, protegê-los dos inimigos que estavam assolando aquele povo, dos saqueadores que estavam adentrando as suas terras e roubando tudo que eles tinham. O que o Senhor estava dizendo é que se Israel confiasse nele, que se Israel confessasse os seus pecados, que se Israel mudasse as suas atitudes, eles estariam supridos, protegidos e felizes. Você quer, irmão, que as promessas de Deus, as promessas que Ele tem sobre a sua vida de bênçãos, sejam cumpridas na sua vida? O segredo é obedecer. É obedecer. E Ele vai fazer aquilo que só Ele tem condição de fazer. Talvez não seja comer o melhor dessa terra nessa vida, nesse tempo. Porque talvez isso você até tenha condições, pelas suas próprias forças, de fazer. Mas há algo que você não consegue fazer por si mesmo. E Ele diz que você tem acesso a essa bênção, a essa promessa,
se você obedecer. Percebe? O Senhor nos convida para que nós olhemos para nós. Ele toma essa iniciativa. Ele nos propõe uma transformação. E Ele fala: agora que vocês estão transformados, vivam em obediência a mim. O que o Senhor está querendo não é simplesmente tomar um povo para si, ou tomar o povo de volta aqui, né, porque o povo tinha se perdido. Mas Ele queria um povo, irmão, que vivesse em obediência a Ele. Que vivesse de maneira coerente com a fé que eles professavam. Deus cobra a obediência. Mas eu disse que tinha duas condições. Ele chamou o povo, e Ele fala: se vocês ouvirem e me obedecerem, vocês comerão melhor dessa terra. Mas a segunda condição é: se vocês recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que o Senhor está nos mostrando é que Ele sabe, irmão, que nem todos atenderiam ao seu chamado. Ou melhor, que nem todos aqueles que atenderiam o seu chamado estariam dispostos a atender o chamado para obediência. Por isso Ele deixa muito claro quais seriam as consequências de não dar ouvidos ao Senhor. As consequências de se manterem rebeldes. O que o Senhor mostra é que, para aqueles que permanecerem rebeldes, há uma punição. A desobediência nunca sai impune. E a consequência é a sua total destruição. Eles serão entregues aos seus inimigos. Irmão, você pode não dar ouvidos ao que o Senhor diz. Você pode ignorá-lo e continuar vivendo a sua vida da maneira como você bem entende. Mas o que você precisa saber, irmão, é que isso tem um preço. Isso tem uma consequência. E essa consequência é a sua completa destruição. Nós lemos o Salmo 37 no início do culto. E o Salmo 37 diz exatamente isso. Que aqueles que muitas vezes nós temos visto por aí, vivendo a sua vida, e talvez muitos deles nessa religião nominal, o fim é completa destruição. Porque a vida que o Senhor nos chama a viver não é uma vida só da boca para fora, mas é uma vida que nós nos atentamos àquilo que Ele nos diz, aos seus preceitos. É uma vida de obediência. Por isso, nesse convite, precisa ficar claro que Deus pune a desobediência. O Senhor nos convida em uma iniciativa que é totalmente dele, em uma situação em que Ele está disposto a nos transformar por completo, mas para que nós vivamos em obediência. Porque se nós continuarmos em desobediência, há uma punição. Como nós temos vivido, irmão? Como você tem vivido a sua vida? Será que você também não vive uma religião vazia? Será que a sua vida cristã não é apenas um cumprimento sistemático de ritos? Em dias onde a religiosidade é tão pobre, em que ela é baseada em aparência, em sentimentos, o nosso Deus, irmão, Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. E parece que nem nós, né? O seu povo. Nós continuamos, muitas vezes, nos mesmos erros dos nossos irmãos do passado. Vivendo uma fé mecânica.
Deus continua sendo o mesmo. E Ele continua nos convidando ao arrependimento. Ele continua nos chamando, venha, vamos conversar. Para que nessa conversa você possa prestar atenção na sua vida, se autoexaminar. E Ele continua dizendo, por pior que seja a sua vida, por pior que sejam os seus pecados, por mais fundo que seja o buraco onde você está, você será transformado de tal forma que o seu passado nem será lembrado. Deus continua proporcionando, irmão, transformações completas. Ele continua tomando a iniciativa, nos chamando e nos oferecendo salvação por meio de Jesus Cristo. Aquele que nos justificou diante do nosso juiz. Aquele que intercede por nós. Aquele que torna a reconciliação possível. Aquele que proporciona para nós uma transformação que é impossível ao homem. Aquele que nos conduz, irmão, a uma vida de obediência, em semelhança à sua pessoa. E a promessa que nós temos é, aos que ouvirem e obedecerem, gozarão de todas as suas promessas. Mas, irmão, saiba, se você não der ouvidos e continuar insistindo em uma vida de desobediência, o castigo é certo. É o sangue dele, irmão, que nos leva além daquilo que é possível a nós. E nada além do sangue dele pode mudar quem nós somos. É só o sangue dele que nos torna brancos como a neve. É só o sangue dele que muda completamente quem nós somos. E isso é totalmente uma ação do Senhor em nós. Nós vamos cantar sobre isso. O que nos lava dos pecados, o que nos traz transformação, é nada além da iniciativa divina de nos transformar, de mudar quem nós somos. O sangue dele nos leva além daquilo que é possível para nós. Ele nos transforma. E o que nós precisamos fazer, irmão, diante disso, é simplesmente responder em obediência. Porque se não fizermos assim, irmão, receberemos o castigo.